Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Alejo Muniz, sou surfista profissional. E nesse canal eu vou estar entrevistando grandes personalidades, amigos, além de muito surf. Nessas entrevistas eu vou estar contando um pouco do que a gente vive dentro do circuito mundial e muitas histórias que vocês não conhecem. Se você ficou curioso, então se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos próximos episódios. Bom, hoje eu vou estar entrevistando, antes de mais nada, um grande surfista, um amigo, um baita profissional. Hoje o meu entrevistado é o Luli Pereira, nosso principal juiz dentro da WSL. Hoje ele é Head Judge Internacional Associado, então um dos principais juízes dentro do mundo do surf. E eu estou muito feliz dele estar aqui contando um pouquinho de algumas histórias e curiosidades aí para vocês. Tá bom. Bem, tá claro e pausado. Para começar a nossa entrevista, cara, eu queria te fazer uma pergunta, porque mesmo eu sendo surfista profissional há muitos anos, eu não sei como acontece isso, e acredito que muita gente gostaria de saber primeiro, como que o cara chega a ser um juiz da WSL, né, do nível mais alto, e qual que é o treinamento que esses juízes recebem depois que eles chegam lá para estar se aperfeiçoando e continuando evoluindo, assim? Bom, Alejo, a WSL ela não oferece curso preparatório, né? Como que se dá o processo? Presume-se que cada país, cada região tenha seus juízes mais ou menos selecionados. E a gente vai, como a gente tem os head judges regionais, esse head judge regional ele tem o trabalho de identificar quem são os principais destaques de cada região, quem está se destacando de início de carreira. E ele, claro, passo a passo tu começa na tua associação local, depois passa para a federação estadual, começa a trabalhar em circuitos nacionais e vai receber uma oportunidade. Se tu for bom, o head judge regional vai identificar, vai te dar uma oportunidade para tu começar nos eventos de menor status da WSL. Ô Luli, tu julga há muitos anos, né, cara, principalmente dentro do WT, né, os melhores do mundo, e eu queria te perguntar, cara, desde que quando tu começou a julgar até agora, tu acha que mudou muito o julgamento? Claro que o surf evoluiu, né, tem outras manobras, mas se mudou muito o estilo de julgar? E se quando começou a passar ao vivo todos os eventos, todas as baterias, se isso influenciou também na maneira que vocês estavam pensando em julgar? Se teve, sei lá, talvez uma reunião e falar, cara, tá todo mundo assistindo, a gente, sei lá, tem que se focar mais nisso, vamos evoluir mais em algum critério. Como que foi essa transição desde que tu começou até agora, assim? Eu já passei por 3 head judges internacionais, né? Comecei com o Perry Hatcher, que tinha um estilo, depois foi o Rich Porter, que tinha um estilo totalmente diferente, e agora nos últimos 2 anos o Pritamo Arendt, que tem outro estilo. A dinâmica diferente, né? O Perry era, vamos dizer assim, um professor brabo, entende? Ele esperava que tua performance sempre estivesse no nível mais alto, e se caso tu cometesse erros, realmente tu era não penalizado, né? Mas tu sabia que tu estava errando. Com o Rich Porter ele pegou uma outra fase, que já foi os eventos começarem a estar muito mais ao vivo, já com o sistema de replay 100%. Então ele mudou a forma como a gente trabalhava dentro do palanque. Ele trouxe mais 2 head judges para dividir a posição com ele. Então era muito mais suave assim o tratamento, né? E tu tinha a oportunidade de realmente acertar a tua nota assistindo o replay, né? Então foi um trabalho muito mais de grupo que foi feito do que realmente aquela tua necessidade de estar acertando individualmente o tempo inteiro. E depois disso, agora o Pritamo, realmente a gente teve
por ele ser de uma geração que também passou pelos outros dois e começou muito novo, ele tem alta expectativa, né? Então ele está realmente querendo que a performance seja o principal e ele voltou a trabalhar sozinho na posição. E apesar da gente ter o replay e tudo, mudou também o sistema, né? Hoje em dia ele não te dá nenhuma... Antigamente a gente, né, colocava a primeira nota e já tinha uma noção de onde que estava a média. Hoje em dia a gente assiste, coloca a nota, tem a chance de assistir o replay, fazer os ajustes sem ter um feedback, né? A não ser que ele comece, ó, essa onda é para ser comparada com essa onda aqui, então tu já sabe mais ou menos aonde que está essa média. Mas se não isso, ele espera que tu tenha capacidade de ver que tu errou e se corrigir sem precisar de um toque. Então, nesse ponto assim são as maiores diferenças, né, de estilos de julgamento desde que eu comecei. E em termos da competição, assim, eu creio que a maior diferença que houve na forma como se disputa o campeonato foi quando a gente introduziu o sistema de prioridade na bateria de 3 e 4 atletas. Bom, essa é uma pergunta um pouquinho mais pessoal. A minha maior nota dentro do WT, nos 5 anos que eu fiquei no WT, foi em Tiahupo, né? No meu primeiro ano de WT, no mar super difícil, cara, tava bem grande. E eu lembro, cara, que eu vi numa entrevista na Fluir que eles te perguntavam se tu tinha se arrependido de alguma nota na tua vida. E aí tu escreveu, cara, a única nota que eu me arrependi na minha vida é não ter dado 10 pro Alejo naquela onda em Chopo. E quando li aquilo, cara, eu fiquei muito feliz de ter lido aquilo, porque eu falei, cara, se o Luri tivesse dado 10, eu acho que teria saído 10, entraria no corte, acho que talvez, porque foi 9,93, talvez teria saído 10, ou ia sair um 9,98, quase 10, mas, pô, só de tu ter falado que tu achava que aquela onda era 10, pô, pra mim foi uma felicidade gigante, tenho a revista até hoje em casa, e eu queria que tu contasse um pouquinho, cara, disso e dessa entrevista ali que tu deu e tu falou isso. Não, certeza, né, porque... Né, aquele ano as condições estavam grandes e difíceis, a onda ela foi reanalisada, né? Ela estava saindo uma média mais baixa, eu não me lembro exatamente qual foi a média que saiu, não sei se tinha algum 10 digitado e a nota estava sendo um pouco mais baixa e eu me lembro de vamos reanalisar essa onda, talvez seja um 10. E a gente reviu, né, foram feitos os ajustes, mas eu me lembro que eu não cheguei no 10 após fazer o ajuste. E como campeonato de surf, às vezes tu dá uma nota e no fim do dia tu pensa, pô, aquela nota deveria ter sido 10. E essa foi a minha reação no fim do dia. A gente sempre quer deixar um espacinho para ver, não, talvez vai vir alguma coisa melhor. E talvez tenha saído uma nota 10 naquele mesmo campeonato que não foi tão boa quanto a tua onda. Então, por isso que eu dei a entrevista, né? E a gente é ser humano, a gente leva para casa às vezes tu comete um erro e tu vai para casa, tu, né, fica ali remoendo aquilo, mas no fim do dia, né, tu tem que assumir e pensar e tentar trabalhar como que tu vai conviver com aquilo, né? Porque à noite tu tem que ir pra cama dormir, então tu tem que ter a consciência que tu tentou fazer o melhor trabalho possível e bola pra frente, tocar, seguir em frente e tentar não cometer os mesmos erros. E foi uma satisfação te ver pegando aquela onda naquele dia, dificuldades gigantes, para quem já foi pra lá sabe que não é fácil botar pra baixo naquela onda, e é isso. Se eu pudesse voltar no tempo, teria sido 10. Não, eu consegui fazer a façanha de perder essa bateria com quase um 10. Não sei como é que eu consegui fazer isso, cara. Acho que não tinha segunda onda. Não tinha, cara. Eu me empolguei tanto com a primeira que eu comecei a pegar umas ondas ruins e aí o Matt Wilson virou na última onda em cima de mim, cara. Não vou me esquecer nunca disso. Cara, o que eu vejo muito, e não é só no surf, é em todos os esportes do mundo, quando o familiar, a torcida, principalmente a família, mas a torcida, a família, acham que talvez o resultado daquela bateria foi injusto, a pessoa, em vez de ir pra cima da entidade ou de quem toma conta de tudo, vai pra cima, claro, dos juízes, e normalmente, se é alguém que ela conhece, ela vai pra cima do juiz que ela conhece, né, cara? Eu sei disso porque, cara, meus pais já postaram no Facebook milhões de coisas
direcionadas ao Lully, infelizmente, porque o Lully era a pessoa mais conhecida e mais próxima que a gente tinha lá. E isso acontece muito, cara, pô, tu vê no futebol, no basquete, no surf, acontece muito isso da culpa ir pra uma pessoa só, cara, que é muito complicado e errado isso, né? E depois de um tempo, a gente viu que a WSL acabou tirando o nome, né, dos juízes, realmente, cara, não tem necessidade de ter o nome do juiz para saber que nota que ele deu, sendo que ele faz parte de um quadro de juízes. Quanto ao ataque, né, de pessoas conhecidas, eu creio que seja natural, né? Às vezes a reação vai mais nesse caminho, ao invés de vir conversar para saber como que isso aconteceu. Eu acho que seria o caminho um pouco mais inteligente de ser tomado, né? Porque às vezes, né, como a gente estava conversando, né, depois tu solta a palavra, é difícil, né, não tem mais como voltar atrás. Aí tu vai ter que conviver com aquilo e de uma maneira ou de outra pode causar um desconforto, né? Então eu tento encarar isso, cara, com naturalidade. Claro que às vezes passa um pouquinho, né, cruza uma linha que não deveria ser cruzada, mas a experiência que tu adquire durante esses anos, é claro que no começo talvez me afetava mais. Hoje em dia eu recomendo para os meus juízes para não tentar se envolver muito com comentário de mídia social, porque a maioria é torcida realmente e tem que ser apaixonado, principalmente no Brasil, né, a gente tem essa cultura da torcida para futebol, então querendo ou não fica muito ligado, né, a gente tem a tradição. Se tu assiste uma partida de futebol, tu vê que é o jogador reclamando o tempo inteiro, um pouco diferente de partidas em outros lugares do mundo. Então já está na nossa cultura ter esse sangue quente, né? E cara, a gente tem que estar preparado para isso, né? Se tu não fosse juiz hoje da WSL, tu fosse um treinador de surf, cara, o que tu iria treinar de um moleque da nova geração? Com toda a experiência que tu tem dentro da WSL, dos julgamentos, das ondas que a gente compete, tudo isso. É uma pergunta bem difícil, né? Porque existem trabalhos sendo feitos muito bem feitos, né? Com resultados concretos, né? O Iago Dora é uma própria exemplo disso, né? O Grilo trabalhou com ele desde pequeno, acho que toda a galera que tem trabalhado com ele, eu acredito muito nesse processo que ele desenvolveu, assim, que é dar as ferramentas para essa criança, né, evoluir, né, que é mostrar uma linha de surf que ele pode seguir, né, claro, respeitando a dinâmica corporal de cada atleta, né, mas mais ou menos é mostrar o que tem que ser feito, né, baseado em imagens, treinamento específico para correção de movimentos, mas acredito que é direcionar, né? Direcionar para esse caminho. O surf que tu tem que fazer é mais ou menos isso. Porque se tu deixar livre, às vezes esse jovem atleta ele vai querer só fazer um tipo de coisa e realmente é pensar que o surf profissional, né, como uma carreira de amador, tu pode ter muito sucesso sem tentar se especializar em certos aspectos. Agora, quando tu vira profissional, que tu almeja uma vaga no CT, é diferente, né? Se tu não tiver aqueles fundamentos do surf verdadeiro, power surf, surf com fluidez, tu vai ficar aparente isso. Bom, chegou a hora do nosso ping-pong, né? Da nossa regressiva, nosso quadro chamado regressiva. Uma palavra preferida. Calma. O que te deixa feliz? Um bom dia de surf. Um sonho material que tu queira comprar um dia? Gostaria de ter uma casa na beira da praia, num pico com onda boa. Com tubo, né? De preferência com tubo. Música que tu acha que tu mais ouviu na tua vida? Vamos no Metallica para manter a raiz. Um motivo de orgulho? Motivo de orgulho, cara, é poder ter vivido do surf até hoje. É uma coisa que eu sempre pedi desde pequeno e aconteceu na minha vida. Um medo? Solidão. Eu tinha uma memória de infância. Indo pra praia com a minha mãe, começando a surfar ali na frente da pracinha, ali, pegando uma prancha emprestada na loja do Saulo Lira, ali na Parcel, e indo pra praia com a minha mãe.
Cara, chegou ao fim a entrevista, queria te agradecer de coração, cara. Primeiro por ter entendido todas as vezes que eu já reclamei e continuar sendo esse cara baita profissional que tu é, cara. Por representar tão bem o Brasil, né, no quadro de juízes, cara. Continua sendo esse cara do bem, quebrando a vala. O William também falou na entrevista dele que quando o Lully entra ele foi melhor que todo mundo, e é verdade. Laybackzão, monstro. Mas é isso, cara. Obrigadão pelo tempo, por ter exposto as tuas ideias aqui pra gente. Eu que agradeço, Anderson. Obrigado e te desejo todo sucesso na tua carreira e nessa nova jornada aí no programa. Fechou. Valeu, mano. Obrigado.